Olá, que seja a paz de Cristo o árbitro dos nossos corações. Estamos em mais uma semana de isolamento social. Conforme os decretos tanto da Prefeitura como do Governo do Estado, estaremos em isolamento social até o dia 18 de maio. Portanto, nesta semana, sempre online. Nossas programações na sede não funcionarão. Mas nós temos aniversariantes nesta semana. Wagner no dia 5, Luana no dia 7 e Magno no dia 8. A minha oração é que o Senhor abençoe a vida de vocês de tal forma que faça da vida de vocês instrumento de transformação para outras vidas, para vidas que necessitam da graça de Deus, da transformação do Senhor. Deus os abençoe. Desde manhã nós estamos no cenário da ceia. Como hoje nós estaríamos comemorando a ceia e nós estamos em quarentena, eu quero trazer você um pouquinho mais perto para esse cenário. Agora, o cenário para mim não é só o momento da ceia. Eu entendo que a partir de Marcos 14, porque o evangelista diz que há 2 dias da festa da Páscoa, Jesus foi ungido por aquela mulher em Betânia. E a partir desse cenário, ou a partir desse momento, eu quero considerar o cenário da ceia para que nós falemos ou tragamos coisas importantes, informações importantes da palavra do Senhor para nós nesse momento. E eu quero começar com um texto que está fora desse cenário, mas ele vai trazer para nós o que significa essa história. Lucas capítulo 2, nos versos 28 a 35. Lucas 2, 28 a 35. Você vai abrindo sua Bíblia, a gente está online, então você vai poder acessar o vídeo a hora que quiser e consultar a sua Bíblia. O texto da palavra de Deus diz assim: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Esse texto, ele aponta exatamente para o momento em que Jesus Cristo se coloca no cenário da salvação. Quando Jesus Cristo reúne seus discípulos para participar da Páscoa e inaugura o momento da ceia como memorial, assim como a Páscoa é um memorial para o povo de Israel. Eu quero trazer algumas informações importantes aqui e a gente vai caminhar dentro do texto a partir do momento que eu citei. Lógico que tem outros textos, né, mas eu quero trazer textos específicos para que nós entendamos a questão da ceia. Primeiro, Jesus deixou claro em todo o tempo que esteve com os discípulos que tudo o que estava acontecendo era para o cumprimento das Escrituras. Claro, o tempo todo. Se nós começarmos a pesquisar sobre isso na própria palavra, nós perceberemos claramente que Jesus Cristo, o tempo todo em seu ministério, preparou os discípulos para que eles entendessem que tudo o que estava acontecendo era o cumprimento das Escrituras. Vamos lá? O texto de Mateus capítulo 26, nos versos 17 e 18, e eu vou trazer você com Mateus 26 como referência nesse sentido. Mateus 26, 17 e 18, assim diz a palavra:
no primeiro dia da festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem. Olha a fala que Jesus direciona entre os discípulos para dizer àquele homem. O mestre diz: o meu tempo está próximo. Está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. A gente vê aqui um indício forte de que Jesus mostra aos seus discípulos que as Escrituras estavam sendo cumpridas. Quando dá referência ao traidor, em Mateus capítulo 26, no verso 24, Jesus diz assim: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Veja, está escrito a seu respeito. O livro de Marcos registra isso no capítulo 14, no verso 21, a mesma passagem. A mesma passagem é registrada em Lucas capítulo 22, no verso 22. Mateus capítulo 26, no verso 31, o texto bíblico cita assim: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus 26, 31. Jesus estava se referindo à profecia do profeta Zacarias, capítulo 13, no verso 7. Ele cita a própria Escritura, ou para perceber, para que os seus discípulos percebessem que exatamente estava ali sendo cumprida a profecia. O mesmo texto, a mesma referência está em Marcos capítulo 14, no verso 27. Marcos 14, 27. Assim João referencia em João capítulo 16, no verso 32. Aproxima-se a hora, e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E a gente sabe, na leitura do Evangelho, que todos os discípulos deixaram Jesus Cristo. Todos. Acompanharam de longe. Todos eles deixaram. Na hora da cruz, João está lá com sua mãe. Mas nesse momento, ou no momento que Jesus foi preso, todos deixaram ele, para que as Escrituras fossem cumpridas na realidade. Mateus capítulo 26, nos versos 54 a 56, Mateus 26, 54 a 56, na ocasião da prisão de Jesus Cristo, a palavra, e quando eu falo a palavra, falo de Jesus, diz assim: como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Para vocês, aliás, todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Verso 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Percebemos o tempo todo Jesus Cristo, e aí nós temos João também referenciando a fala de Jesus Cristo nesse sentido. Percebemos o tempo todo que Jesus deixa claro para os discípulos que tudo que estaria acontecendo, ou tudo que aconteceu, aconteceu exatamente para que cumprissem, ou que fossem cumpridas as Escrituras. Marcos capítulo 14, nos versos 48 a 50, traz o mesmo texto. O evangelista Marcos fortalecendo a fala de Mateus.
Ah, em Lucas capítulo 22, nos versos 35 a 38, Lucas 22, 35 a 38, o texto bíblico relata: Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, aliás, sim, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, vendam a sua capa e comprem uma. Verso 37. Não tem espada? Vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Lucas 22, 35 a 38. Emilson, qual é a importância de sabermos isso em relação à ceia? Irmãos, nós precisamos entender claramente que ao estarmos para participarmos da ceia, nós entendemos que tudo o que aconteceu foi para que as escrituras fossem cumpridas. Tudo. Quando você pega o pão para participar do pão, é necessário que você entenda, é necessário que eu entenda que aquele momento relembra as escrituras cumpridas. Quando você pega o cálice do vinho ou do suco da uva, quando eu faço da mesma forma, é preciso que entendamos que aquele momento existe porque as escrituras estão sendo cumpridas. Quando Jesus foi ungido em Betânia, em Mateus capítulo 26, no verso 12, eu trago exatamente o texto de Mateus, quando as pessoas começam a questionar por que aquela mulher está derramando perfume nos pés de Jesus, e aí ele exatamente fala assim, Mateus 26, 12, quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Aqui a gente já percebe a fala de Jesus visando o futuro, meio que avisando a eles que ele seria sepultado. O texto bíblico não traz referencial algum se eles entenderam ou não entenderam, mas me parece que eles estiveram da mesma forma sem entender o que aconteceu. As mulheres, no domingo de manhã, já que o sábado era proibido, no domingo de manhã as mulheres foram ungir o corpo de Jesus, limpar o corpo de Jesus, purificar o corpo de Jesus. Mas ele já havia assim sido ungido aqui, ele já tinha sido purificado aqui, né? No sentido de Jesus dar o recado claro que aquela mulher estava preparando ele para o seu funeral. É interessante que entendamos claro, ou claramente, que tudo que está escrito para que a gente perceba que as escrituras foram cumpridas. Uma segunda informação que eu trago acerca do cenário da ceia é que Jesus avisou que os veria após ressuscitar. Isso aqui é muito importante, porque o tempo todo Jesus passou dizendo para eles que tudo ia acontecer, mas eles não se preocupassem, porque Jesus ressuscitaria e estaria com eles novamente. A gente tem visto nos últimos dias, né? A semana passada eu falei sobre isso, no domingo após a ressurreição. De repente, os discípulos não entenderam muito, mas veja, a palavra de Deus ela é clara também nisso. Mateus capítulo 26, nos versos 31 e 32. Mateus 26, 31 e 32. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Nós já lemos, só para complementar. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Preste atenção no versículo 32. Ele diz assim: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês
para a Galiléia. Qual é o contexto, Emilson? O contexto daquele momento em que Jesus Cristo, diante deles, fala e Pedro diz assim: todos podem te abandonar, mestre, mas eu não te abandonarei. E aí Jesus discursa com Pedro e revela para ele que ele negaria 3 vezes, negaria o mestre 3 vezes antes que o galo cantasse. Esse é o contexto. Estavam todos juntos e Jesus Cristo deixou claro que ele ressuscitaria e voltaria para eles. Marcos capítulo 1, nos versos 27 e 28, traz a mesma referência. Né? E quando você percebe os evangelhos se complementam nisso. Marcos 14, 27 a 28. Lucas capítulo 24, nos versos 13 a 15, Lucas 24, 13 a 15, o texto bíblico diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Vimos sobre esse texto a semana passada. E o que percebemos? Percebemos claramente que, apesar de Jesus ter avisado sobre a ressurreição, ele esteve com os discípulos depois, ou procurou estar, e os discípulos não acreditaram muito, não reconheceram ele. Não vou trazer maiores detalhes, porque você pode buscar na nossa mensagem da semana passada. O fato é que, apesar de Jesus avisar, primeiro, tudo o que está acontecendo é para que sejam cumpridas as Escrituras. Segundo, eu voltarei, eu ressuscitarei e estarei com vocês na Galiléia novamente. João capítulo 20, nos versos 19 e 20, relata outro texto que eu trouxe na semana passada. João 20, 19 e 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A gente sabe o que aconteceu diante disso. As mulheres viram o túmulo vazio, tiveram medo porque acharam que o corpo havia sido roubado, foram avisar aos discípulos de Jesus, voltaram e não encontraram nada. Quando Jesus se revela às mulheres, elas contam e eles acham que elas estão loucas. Confundem Jesus Cristo com um espírito. E tudo que nós vimos a semana passada, apesar de Jesus ter dito para eles que ressuscitaria ao terceiro dia e estaria com eles novamente na Galiléia. E isso é descrito por Lucas em Atos capítulo 1, nos versos 1 a 3. Atos 1, capítulo 1, versículos 1 a 3. Lucas diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está se referindo ao Evangelho. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. 1. Tudo aconteceu para que as Escrituras fossem cumpridas. 2. O Senhor Jesus falou várias vezes que ele passaria por tudo o que passou,
mas ressuscitaria e estaria com eles novamente na Galileia. São duas informações importantíssimas para que entendamos na ceia. São duas informações importantíssimas para que entendamos o momento da ceia. Mas nós temos uma terceira informação, que essa, para mim, é uma informação indiscutivelmente importante. Eu diria que é uma informação importantíssima. Ele deixou instruções claras de como os discípulos deveriam se comportar a partir do momento que ele os deixasse. Claras. E aqui eu trago que nós, igreja do século XXI, somos resultados desse momento de discípulos e apóstolos que chegaram até aqui, que trouxeram a fala do Senhor para nós, que trouxeram a palavra, o Evangelho, a novidade de vida para nós. E somos responsáveis por mantermos essas instruções. Quais são, amigos? Lucas capítulo 22, nos versos 24 a 30. Lucas 22, 24 a 30. Que momento é esse, amigos? Se você perceber, é o momento da ceia. É o momento da ceia. Se você subir um pouquinho os seus olhos, Lucas 22, 19 a 23, você vai perceber que esse é o momento da ceia. Aí perceba a instrução de Jesus para os seus discípulos. Lucas 22, 24 a 30. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como quem serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Mas essa fala de Jesus deixa claro que os discípulos não poderiam ver o outro como os governadores do mundo, como os que reinam politicamente. Na realidade, aqui está uma ordem. Vocês precisam ter o comportamento de quem serve. De quem serve. E esse texto, ele traz para nós claramente um outro texto que foi exatamente no momento da ceia também, que nós, penso eu, muitas vezes confundimos. Nós trazemos ele para o literal, mas na realidade o exercício dele é espiritual. João capítulo 13, nos versos 12 a 17. E aí eu quero chamar a sua atenção, e eu estou chamando a minha atenção também quando chamo a sua. Nós percebemos a fala de Jesus em Lucas 22, nos versos 24 a 30. Só entende a ceia quem entende essa fala de Jesus. Emilson, o que é entender a fala de Jesus? É praticar mesmo. Praticar. Só entende a ceia quem consegue entender isso aqui, quem consegue praticar isso aqui. E
João capítulo 13, nos versos 12 a 17, nos deixa essa certeza. Se você não tem a certeza no evangelho que a gente acabou de ler, em Lucas 22, a certeza está em João capítulo 13, nos versos 12 a 70. Aliás, 12 a 17. É o momento da ceia. É o cenário da ceia. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum escravo é maior do que... digo-lhes, volto irmãos, verso 16, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Verso 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes, bem-aventurados serão se as praticarem. Mas Jesus não estava querendo dizer que a gente precisava montar uma cerimônia para lavar os pés uns dos outros. Na realidade, o que Jesus quis dizer aqui é: eu sou o mestre e senhor, e sou realmente, mas eu me comporto como escravo diante de vocês. Eu sou servo de vocês. Essa é a fala do mestre. Essa é a fala do mestre. Nos versos 18 e 19, Jesus diz assim: Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. E aqui novamente ele ratifica com a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Essa é a fala do mestre. Né? Se você sobe um pouquinho nos versos 3 a 5, você tem todo o contexto, João 13, 3 a 5. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo dos seus pés, ou do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Aí você percebe no verso 4, quando ele levanta, né, tira a capa, coloca a toalha em volta da cintura, pega a bacia, derrama a água e começa a lavar os pés dos discípulos. Só entende ceia quem entende esse momento. Porque a fala de Jesus é: eu fiz para que vocês tenham o meu exemplo, para que vocês façam uns com os outros. Participar da ceia é necessário que se entenda toda essa leitura. Toda essa leitura. As Escrituras foram cumpridas até Jesus Cristo. E ceia é memorial. Né? Eu não vou citar os versículos específicos, ou seja, não vou ler, mas o memorial está cravado. Mateus capítulo 26, nos versos 26 a 29, Marcos 14, versos 22 a 25, Lucas 22, versos 17 a 20. O memorial é instaurado. Mas o momento do memorial é resultado. É escritura cumprida. E Jesus Cristo diz: eu não tomarei mais esse vinho até tomar com vocês novamente na glória. É escritura que ainda vai ser cumprida. Mas entendemos claramente que olhar para a ceia, para os elementos da ceia, participar dos elementos da ceia, é compreender que tudo acontece, tudo aconteceu, tudo acontecerá por causa das Escrituras cumpridas. Entender claramente que o Senhor nos deixa
instruções claras. Redundância proposital. O Senhor nos deixa instruções claras, porque Ele nos avisou que ia ressuscitar. Ele avisou os seus discípulos que ressuscitaria e estaria com eles de volta. Entender a ceia depende disso tudo. E se eu participo da ceia por um ato religioso, porque eu tenho que participar mensalmente, porque eu tenho que ter de alguma forma, eu tenho que providenciar, estar lá no momento da ceia, se isso acontece porque eu preciso, mas não entendo ou não me chama a atenção esse cenário inteiro e eu olho só para o momento, eu não entendi ceia. João capítulo 13, nos versos 31 a 35, João 13, 31 a 35, e eu vou trazer o contexto para você, né? Judas sai, Jesus diz: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. E olha a fala carinhosa de Jesus Cristo para os seus discípulos: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. E aqui o Jesus Cristo lança claramente, ele já tinha falado, já tinha sido registrado em Mateus capítulo 22, nos versos 67 a 40, mas aqui claramente, no momento da ceia, Jesus Cristo fala aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Verso 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quem não entende isso aqui, ou quem não consegue praticar isso aqui, não entende o que está escrito e, segundo a palavra, não é discípulo. Quem não é discípulo que participa da ceia, não participa da ceia, come pão e toma suco. Não participa da ceia, porque a ceia é para os discípulos, aqueles que entendem claramente a mensagem. Mas lógico, Jesus Cristo está lançando um novo mandamento no memorial da ceia. É o memorial da igreja. Ele traz o seu fundamento exatamente no fundamento do Antigo Testamento. A gente não está falando de coisa nova, e o apóstolo João depois vai dizer isso. Levítico, aliás, primeiro, Deuteronômio, capítulo 6, no verso 5, Jesus tira de lá. Deuteronômio 6, 5, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E Levítico 19, verso 18, quando o Senhor diz: ame cada um seu próximo como a si mesmo. E aí ele fala assim: eu sou o Senhor. Precisamos entender essas instruções claras. Quem não consegue entender essas instruções claras, porque a palavra deixa aberto que o cenário da ceia não é só o momento da partilha do pão e do vinho. Eu estou caminhando para o final. João capítulo 17, nos versos 17 a 26, Jesus Cristo, no que a gente chama de oração sacerdotal, traz palavras preciosas para a gente nesse momento. Ele está se preparando com seus discípulos para esse momento. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E Jesus ora por todos os crentes ali. É o texto quem diz isso.
Nos versos 17 a 26, ele começa a relatar, fala do amor do Pai por ele, do amor dele pelo Pai, e ele diz que nós precisamos ter esse amor uns pelos outros. Especificamente no verso 21, ele diz assim, ó, aliás, versos 20 e 21, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Como tu estás em mim, Pai, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Verso 23. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Esse é o motivo da ceia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o motivo da ceia. Eu quero concluir voltando a Lucas capítulo 22, os versos 28 a 35. E eu quero concluir citando o verso 34 e levando você para 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios. Verso 34 de Lucas 2. Lucas 2. Simão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Onde é que está o sinal de contradição, Emilson? No amor. Todos esperavam um Messias diferente. Seus discípulos esperavam um revolucionário, alguém que fosse o grande administrador, o grande líder, o grande guerreiro. E ele veio como servo. Amor é o motivo da contradição. Amor. Eu queria findar com o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 27 a 29. Quando ele chama a atenção da igreja de Corinto. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O que é não discernir o corpo do Senhor, Emilson? É não entender nada do que eu falei. É não entender que as Escrituras estão sendo sempre cumpridas em todos os momentos de nossa vida e naquele momento da ceia, principalmente. É não entender que o Senhor Jesus deixou claro: eu morrerei, mas a morte não vencerá. Eu vencerei a morte e ressuscitarei. Estarei com vocês. Ele passou os 40 dias com os discípulos e depois subiu aos céus. Mateus registra isso no capítulo 26. Mateus 28. Mateus 28. Ele sobe aos céus.
Mas o livro de Atos registra a descida do Espírito Santo, assim como ele prometeu lá em João capítulo 14, João capítulo 16. O Espírito Santo desce e ele está em nós. Então o recado é o mesmo. Eu estarei com vocês. E assim que ele diz no final do Evangelho de Mateus, eu estarei com vocês em todo o tempo. Em todo o tempo. É interessante que percebamos que ele deixou claras ordens para nós. Instruções claras acerca do amor. E era o problema da igreja em Corinto. Se você for para o contexto, você vai perceber. Era o problema da igreja em Corinto. E a minha oração, que não seja, nesse momento, é que não seja o nosso problema. Porque participar da ceia sem entender o que foi falado aqui, não é participar. Participar da ceia sem entender que precisamos amar a Deus e, como resultado, amar ao próximo, não é participar. Participar da ceia sem entender que precisamos lavar os pés uns dos outros, precisamos ser servos uns dos outros. A palavra no original grego é escravo mesmo, servos uns dos outros. É participar da ceia sem entender a fala do mestre quando diz: vocês me chamam Senhor e Mestre. Tem razão, eu sou, mas eu estou no meio de vocês como quem serve. Se não entender assim o Evangelho, não participar da ceia. Participamos de mais um evento religioso, mas não é participar da ceia. E a minha oração nesse momento é que nós compreendamos tudo isso. Sinceramente, eu espero que eu e você compreendamos tudo isso. Vamos orar. Deus, o mundo nesse momento está tão carente. Tantas pessoas sofrem, tantas pessoas desoladas, depressão, ansiedade, medo, fuga de realidade. Tantas pessoas precisam do teu amor, tantas pessoas abandonadas, maltratadas, pessoas que fugiam de estarem com outras, apesar de conviverem, procuravam conviver pouco. E num tempo como esse, de isolamento social, precisam conviver diariamente, todos os momentos, com pessoas que não engolem. Eu já ouvi isso, eu não engulo ele. Mas o teu amor, Senhor, cobre tudo isso. E a minha oração, Senhor, é que nós entendamos a ceia. É que nós entendamos aquele momento, mas não só aquele momento em que eu paro para cantar, me arrepiar, levantar as mãos, me emocionar, ingerir o pão e o vinho ou o suco da uva, mas ter todo esse contexto, entendendo claramente o que a palavra nos diz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor, com a mente de Cristo, nos dê sabedoria e que derrame a paz para que sejamos exatamente o que o Evangelho nos descreve. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A minha oração nesse momento é que você esteja com seu coração cheio da paz do Senhor. Que o amor dele invada você de tal forma que você seja transbordado, transbordada, para que outras pessoas percebam esse amor. A minha oração é que você esteja cheio, cheia da graça de Deus de tal forma que a alegria do Senhor transborda em você, alegrando outras pessoas. A minha oração é que nesse momento você seja instrumento de restauração para outras pessoas. É a minha oração. Para que nós entendamos a ceia no contexto geral e não só no momento da participação.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Deus abençoe a sua semana. No nome de Jesus.